Estão desanimados? Glória a Deus. Estão desanimados, igreja? 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 Vocês estão desanimados? Não. Deus. Respira fundo. Abre e feche seus olhos. Mova seus pés. Mova suas mãos. Aleluia. Sente o seu coração. Sinta a sua pele. Abre e feche sua mão. E veja só o milagre do Senhor acontecendo na sua vida todos os dias. Glória a Deus. Está respirando essa máquina perfeita com energia autossustentável e recarregável. A única obra da criação científica e espiritual que funciona desta maneira. Isso é milagre. Aleluia. E já é o maior motivo de adoração que temos. Amém? Amém. Pode abrir aí as suas Bíblias, o livro de Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 41. Todos acharam? Amém. Sabe quem é Lucas? Igreja. Sabem quem é Lucas? Vamos lá. Versículo 2, capítulo 2, versículo 41. Todo ano, os pais de Yeshua, Jesus, iam a Jerusalém, para as festas de Páscoa. Quando ele contava 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Depois de terminada a festa, quando seus pais voltavam para casa, Yeshua permaneceu em Jerusalém. E eles não perceberam. Suponho que ele estava em algum lugar na caravana e passaram um dia todo no caminho de casa. E antes de começarem a procurar por ele entre os parentes e amigos, não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. No terceiro dia o encontraram. E ele estava sentado no pátio do templo, entre os rabis, entre os mestres, não apenas ouvindo, mas fazendo perguntas a respeito do que diziam. E quem o ouvia ficava maravilhado com a sua perspicácia e a perspicácia de suas respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. E sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso com a gente? Seu pai e eu andávamos muito preocupados, procurando por você. E ele lhes disse: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devo me preocupar com os assuntos do meu pai? Amém? Pode se assentar. Aleluia. Quando nós pegamos para iniciar o Novo Testamento, nós nos deparamos com 4 evangelhos. O primeiro, Mateus, ele se inicia de uma maneira a qual é importante para o povo judeu, mostrando a genealogia de Jesus. Quando se inicia Lucas, ele se inicia de uma maneira que é importante aos gregos, porque Lucas escreve para os gregos.
para que os gregos conheçam a história do Mastia. E ele começa: escrevo essas palavras depois de ter pesquisado muito, por testemunhas oculares, por testemunhas que ouviram tudo o que foi feito. E eu escrevo conforme o que aconteceu. E ali não restavam dúvidas aos gregos, porque tinha sido uma pesquisa. Obviamente, lendo as palavras, eles iriam debater na ágora, que eram as praças, na Grécia, praças de debate. Marcos, ele já se inicia de uma maneira muito perspicaz também, porque ele escreve para que os romanos entendam. Ele fala: eis que escrevo aquele que forme um caminho. Olha só. E aquele que grita, diz: preparem um caminho no deserto para aquele que vem. Aleluia. Aqui ele pega uma filosofia romana muito importante. A primeira filosofia romana é que todos os caminhos levam a Roma. Essa era a filosofia romana. Todos os caminhos levam a Roma, historicamente. Roma era conhecida por fazer estradas para que eles conseguissem chegar e adentrar ali nos lugares aos quais eles iam invadir, conquistar, colonizar e habitar. E aí Marcos escreve para eles, já mostrando que Roma não é o final do caminho, não é a chegada. Mas aquele que vem é mais importante que Roma, que Jerusalém, que Israel, que Babilônia, que Egito. E quando ele fala prepare um caminho no meio do deserto, ele não está só fazendo alusão também a essa questão. A segunda é: Roma invade o Egito no ano 60 a.C. E aí, quando ele invade o Egito se torna a joia da coroa de Roma. Porque o Egito dava vazão para vários outros impérios. Tinha a Rota da Seda para a Arábia. Tinha a saída para o mar Mediterrâneo também, assim como a Grécia. Mas aqui nós continuamos. E vamos para João. João, ele precisa fazer com quem não conhece a Cristo, conheça Cristo. Ele precisa fazer com quem não sabe de Cristo, entenda quem Cristo é, entenda o que ele representa. Então ele começa como? E ele era o Verbo. E o Verbo tornou-se carne. E ele era Logos, ele era Aratat, ele era a palavra, ele era Rema. Aratat é pecado. Ele era Rema Logos. Ele é a palavra personificada, assim como ele é a palavra imaginada da perfeição pura que o homem pode alcançar. Então ele começa a falar. E aqui a gente entende que eles estavam escrevendo para 4 povos muito distintos. 4 povos de tradição e tradicionalismo. Tradição, como é muito bem explicado, é a fé viva daqueles que já morreram. E tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda estão vivos. Porque a tradição, ela representa a evolução, repetição e adaptação por algo com amor. Aleluia! Tradição é o que nós fazemos todos os anos, quando celebramos a Pessah, quando celebramos o Shavuot, quando celebramos o Yom Kippur, quando vamos celebrar o Hanukkah no final do ano. Tradicionalismo é ficar preso numa metodologia, achando que essa metodologia é a única que consegue fazer algo, sendo que essa metodologia já se
já se provou inútil e ineficaz diversas vezes. Isso é o tradicionalismo. É repetir e continuar repetindo e continuar caindo no mesmo erro. Aleluia. E aqui a gente começa a entender a palavra. Tradição e tradicionalismo. Jesus e sua família, eles tinham a tradição de subir ao templo todos os anos na época de Pêssar. Só que isto foi se adaptando. Até que com seus 12 anos a tradição mudou e ele permaneceu em Jerusalém, ele permaneceu em Jerusalém, ensinando os rabinos, ensinando os mestres da época que ficavam perplexos com sua eloquência. E aqui a gente já pega o ponto, porque hoje em dia a eloquência é o que menos se acha dentro das igrejas. É só rir lá para fora, rir aqui para dentro e só pula, e não tem palavra, não tem compreensão, não tem ensino, e não tem nada mais. Vira aquele tradicionalismo de chegar aqui e querer dar uma de coach da religião e da igreja. O tradicionalismo toma conta. E aí vira aquele show. Sobe aqui em cima e prega o que viu no YouTube. E o que estava falando no YouTube, prega o que também viu de outro pastor. E aquela palavra, ela começa a se replicar e se replicar. E no final das contas vira a mesma coisa. Aleluia. Mas cadê a tradição de sentar e ler a palavra? Sentar e ler a Torá? Aleluia. Cadê a tradição de sentar ali e entender cada parashiot, cada porção da palavra? Cadê a tradição de entender e compreender? E não interpretar, porque a palavra não é interpretativa, ela é compreensiva. Se você for interpretar isso, você vai interpretar da sua maneira, e isso causa primeiramente idolatria. Porque você acha que idolatria é só se prostrar diante de uma imagem? Idolatria é só orar para um santo? Não! Idolatria é você olhar para o meu Deus, não é do jeito que você está falando, porque eu não conheço ele dessa maneira. O meu Deus é um Deus só de amor. Não! Isaías fala, Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Idolatria é você olhar para o seu irmão e achar que vocês servem deuses diferentes. Porque para você, o seu Deus é o Deus que tudo perdoa e que vai te aceitar no céu de braços abertos sem seu arrependimento. Meu Deus. Não, igreja. Arrependei-vos dos seus maus caminhos. Aleluia. Glória a Deus. E aí a gente vai para aquela palavra que Jesus ele entra em Mateus 10, Lucas 10, Mateus 10. Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz, ande. Mas pegar a cruz não significa e não simboliza o caminho difícil que você tem que aguentar, não. Cruz, para começo de conversa, não é um sinal que nós devemos nos apegar como imagem de Cristo, porque essa não é o que Cristo nos deixou para a nossa vida. Um sinal que você deve se apegar para lembrar de que Cristo é um túmulo vazio, não uma cruz e um madeiro. Glória. Mas ele fala, pegue sua cruz. Sabe por que pegue sua cruz? Porque cruz também significa santidade. Para os romanos, por volta do século, do primeiro século, no ano 20 a 30, crux era um xingamento. Você não podia chegar perto de alguém e falar cruz em romano, latim. Era um xingamento. Pense em seu consciente no pior xingamento, cruz ainda era pior. Aí Jesus ele fala, e Yeshua Mashiach fala, pegue sua cruz e venha após mim, sabe por quê? Porque é na cruz que a sua carne morre e seu corpo ressuscita para servir a Deus.
É na cruz que você deve matar a sua carne. Romanos 6,6. E com ele foi crucificado o antigo homem. Aleluia. Acorda para a vida e preste atenção no que você está fazendo. Vamos continuar e peregrinar para Cristo. Glória. E aí chegam a Jesus, ainda nessa questão de tradição e tradicionalismo. Jesus, ele tinha tradição de colocar o sinédrio, que serão os juízes da época. Juízes falam no modo generalizado. O sinédrio era o grupo de rabinos que detinham todo o conhecimento da Torá e ensinavam aos povos em datas específicas e ensinavam para aqueles que faziam o tzedakadon, que era a entrega do filho, no templo. Então, chega Jesus e perguntam: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Jesus era filósofo, igreja. Mateus 12. Qual é o maior dos mandamentos, Yeshua? Perguntam a ele. Aí ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Da onde ele tirou isso, igreja? Ele tira isso de Levíticos e Deuteronômio. E eu acho engraçado que Levítico é o livro menos lido pela igreja, mas é o mais citado por Paulo. Aleluia. A igreja não presta atenção no livro que contém a maior parte das leis do Senhor. A história de um povo que saiu do Egito, a história de um povo que cometeu idolatria, a história de um povo que lutou para sair da idolatria e que caiu novamente na idolatria. Vemos isso do início ao fim na Torá, de Shemot a Vaikra, a Devarim, Barmiba, Êxodo, Gênesis, Levítico, Deuteronômio, o Pentateuco. E aí a gente continua nesse tradicionalismo incapaz de compreender as Escrituras, porque nós queremos abrir as Escrituras em qualquer página e achar que ler um versículo isolado, completamente fora do contexto, é o suficiente para mover a nossa fé e fortificar os nossos pés em Cristo, mas não é. É por meio da meditação na palavra que vem o quê? A compreensão do que é fé de verdade. Emuná. Fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se podem ver, não é o firme fundamento das coisas que não se pode provar. Você consegue provar a sua fé todos os dias. Você consegue provar a sua fé para aqueles que estão o quê? Desdenhando de Deus atualmente. Nós olhamos, hoje em dia as pessoas olham para a cara do cristão, olham para a cara daqueles que estão no caminho. Digo o caminho porque era esse o nome daqueles que seguiam a Cristo no primeiro século. Aqueles no caminho, não os seguidores de Cristo. Aqueles que estão no caminho olham para a nossa cara e desdenham, debocham, porque não estamos na posição em que deveríamos estar. Não estamos compensando como deveríamos compensar. E não estamos sendo a nação unida que deveríamos ser. É placa de igreja dividida, é doutrina, é filosofia, é teologia, é compreensão, interpretação, é política no meio da igreja. É tudo menos a Cristo. Aleluia. Meu Deus. Até quando isso vai perdurar dentro das igrejas? Aleluia. Você percebe que tantos grupos separados estão fazendo alusão a uma palavra muito específica quando Deus fala em Jesus. Quando Deus fala através de Jesus, usando a sua palavra, falando: quem não está junto a mim,
espalha. Olha só o tanto de povos espalhados, brigando por placa e doutrina. É Assembleia, é Brasil para Cristo, é Testemunha de Jeová, é Igreja Batista, Adventista, todos se degladiando, esquecendo de quem tem que adorar de verdade, esquecendo para onde tem que provar joelhos e para onde tem que orar, esquecendo que tem que colocar a cara no pó e lembrar da palavra, e meditar na palavra, provar a fé. Aleluia. Sair desse maldito tradicionalismo. Digo maldito porque é maldito. A Pêssar passou faz pouco tempo. Nós estamos no período entre a Pêssar e o Shavuot, contando o Homer. Fiz até um desenho ali para ilustrar. O povo no Sinai adorando um bezerro de ouro por falta de conhecimento matemático. Porque erraram por um. Por um. Chegou no 49º dia, eles pensando que era o 20º dia. Olharam um para a cara do outro. Viram aquelas nuvens lá em cima, soltando fogo, raio, tremores. Moisés morreu. E por falta de conhecimento eles pecaram. E aí Deus, Hashem, Subkefone, Elohim, El Shaddai, Adonai, o Senhor dos exércitos, o Senhor da cura, o Senhor que tudo vê, o Senhor que tudo move, olha lá de cima para aquele povo. Olha, Moisés, o que o teu povo anda fazendo. Só que o perfeito, nós gostamos de olhar para eles e julgar, só que nós fazemos diferente disso, igreja. Nós temos que ter feito diferente deles. Nós temos feito algo diferente daquele povo que adorava o bezerro. Nós temos feito diferente do que Pilatos, que ausentou-se e lavou as suas mãos da morte de Cristo. Nós temos feito diferente do sacerdote e do levita, que passaram ali, viram alguém ferido e nada fizeram. Aleluia. Não temos feito essa diferença, porque a gente sempre se apega no tradicionalismo. Se tiver alguém necessitado no seu caminho da casa para a igreja, você não ajuda, porque você está preso no tradicionalismo que tem que sentar numa cadeira, levantar a sua voz e louvar, achando que está louvando a Deus e que o seu louvor está chegando ao céu. Você está preso no tradicionalismo de chegar aqui e fazer a mesma oração que você fez na semana passada, sem nem prestar atenção mais no que você está falando. Você está preso no tradicionalismo de replicar uma mesma coisa, achando que isso está alegrando o coração de Deus. Quando é que nós vamos sair disso, igreja? Quando é que nós vamos pegar nossas coisas? Lerá, pega as suas coisas e saia da sua zona de conforto, saia da sua parentela, saia da sua família, daquilo que te mantém os pés aonde? No pecado. Aleluia. Lerá, ele fala para quem? Saia da sua parentela, igreja. Para quem é dito isso? E Abraão é o pai da?
E Abraão passou por quantos testes para provar a fé? 10 testes, igreja. 10 testes para provar a fé, igreja. E hoje nós passamos por um e já estamos reclamando, batendo a cabeça, falando que Deus não está conosco, duvidando da sua presença, duvidando que Ele está conosco, só que você não olha. Eu duvido que o Senhor está comigo porque eu não sinto mais a presença, só que a Bíblia permanece fechada. O Senhor não está mais comigo, mas a Bíblia permanece fechada. Aí coloca um louvor, o louvor mexe com o seu coração, porque ele mexe com o seu emocional e não com o seu espiritual. E aí você se debulha, chora, fala que não vai mais acontecer, pega a sua Bíblia ali e lê os salmos. Normalmente qual é o salmo que a pessoa lê? Vai ler o Salmo 91, porque o que? Tradicionalismo. E aí senta lá com as lágrimas, e as lágrimas caem em cima da Bíblia. Aí na semana que vem está triste, desolado, porque novamente não sentiu a presença de Deus. Aí novamente pega o Salmo 91 e vai ler novamente. Mas ela não pega a palavra que é para ela ler. Que a igreja se arrependa dos seus maus caminhos. Saia do tradicionalismo. Saia dessa zona de conforto. E aí a gente permanece. E dia após dia a gente permanece. E dia após dia a gente perece. Senhor, nada tem dado certo para mim. Senhor, eu estou desolado porque eu estou triste. Tem acontecido tantas provações comigo. Liberta-me, Senhor. Não é o que aqueles gritavam lá quando Jesus faz a sua entrada triunfal. Por favor, Senhor, liberta-nos dos nossos pecados. Aí Jesus faz, aquelas pessoas estão olhando para Ele, e eles gritando, liberta-nos, Senhor, dos nossos pecados, salva-nos daquele que vem da casa de Davi. Mas aí Jesus, ele termina sem entrada triunfal, chega no ponto mais alto da cidade, e todos aqueles que estavam pedindo libertação do pecado estão pecando de novo. Meu Deus. E aí vem uma profecia direto de Cristo. Porque estou aqui e negaram a mim, aqui não ficará pedra sobre pedra. Uma profecia direta do Senhor. A mesma situação da mulher que ia ser apedrejada. Aqui ele demonstra aquela mesma hipocrisia do tradicionalismo. Quando as pessoas viam qualquer rabino, não era só para Jesus, mas qualquer rabino que tinha um conhecimento e que era alguém conhecido, eles achavam que essa pessoa tinha algum poder, era santa. Tanto que quantos rabinos não eram chamados para expulsar demônios das pessoas que se encontravam endemoniadas e fracassavam. E aí as pessoas se juntavam ao redor desse rabino achando que ele era um tipo de Messias. Messias é um título. Moisés foi um Messias. Jesus e Yeshua é o Messias. Tem essa diferença. Moshe era o Messias, Josué o Messias. Ele veio, fez o que tinha que ser feito, cumpriu a sua, guardou as suas armas, guardou a fé, terminou sua missão. Mas Jesus, ele é diferente. Ele não veio aqui para cumprir uma missão, ele veio para nos dar uma missão de ser fiel, imitar a Ele e conseguir a santidade, sacrificando a nossa carne, largando esses pecados, parando de errar o alvo toda vez. Aleluia.
errar o alvo, porque a palavra ratat quer dizer errar o alvo, mirar em algo e errar esse algo. É o pecado, o significado, o pecado, tentar fazer o certo e sempre ir para o errado. E aí permanece no erro. E sabe o que é engraçado? A gente permanece tanto no erro, não medita na palavra, não busca a face do Senhor, achando que só louvar um louvor bonito, em que Jesus nem sequer é o centro desse louvor, porque só o que tem hoje em dia nas igrejas é Cristo, move a minha alma, cura o meu ser, Cristo, eu quero estar em cima, eu quero estar com meu Pai, eu quero, mas nunca é Jesus, é aquele que habita no trono, ele é o Cordeiro, que veio como leão, que veio como cordeiro e voltará como leão. Aleluia! Não que é um louvor cristocêntrico, onde Cristo está no centro do louvor. Sempre é alguém, é o eu, é a nossa persona humana que tem que estar no centro desse louvor. É sempre assim. E até quando isso vai durar e perdurar e fazer a gente perecer? Até quando a gente vai permanecer nesse tradicionalismo? Eu gosto muito, muito, muito de ler a palavra. Enquanto eu estou lendo a palavra, eu ouço aulas, ouço debates, ouço podcasts, ouço audiobooks, ouço livros em forma de áudio. E mesmo assim, eu me sinto nada na palavra. Eu me sinto, vou falar da maneira mais esdrúxula, um burro perante a palavra, que não entende o que está escrevendo, o que está lendo. Mas é engraçado que tem gente que nem sequer abre a Bíblia e se acha no direito de debater, porque para ele Cristo é algo que ele inventou da própria cabeça. Ele é uma persona completamente diferente e distante do que está escrito. É um Cristo romano. É aquele Cristo que parece Mitra. Mitra, Deus hindu que Roma pega para si, que tem praticamente a mesma história de Cristo. Morre e ressuscita, era simbolizado pelo sol. Roma pega esse e comemora o seu aniversário, dia 25 do mês de dezembro. Jesus lá sequer nasceu em dezembro, igreja. Se formos pegar pelas escrituras, o Machia ele nasce ali entre o mês 8 e o mês 9. Mas aí a gente cai no tradicionalismo do final do ano, está comemorando o nascimento de Cristo. E aí aqueles que estão comemorando o nascimento de Cristo, quando você pergunta para ele, ok, atualmente, aonde está o lugar que Cristo nasceu? E como é denominado aquele lugar? Atualmente, Betlehem, Belém, a manjedoura onde ele nasceu atualmente, historicamente, arqueologicamente, é uma igreja chamada Igreja da Natividade em Israel. Se você pegar aí pelo seu Google Maps e colocar a Igreja da Natividade, eu não tive a experiência de ir até lá, mas se você colocar, você vai poder entrar dentro, você vai ver dentro dessa igreja e vai perceber que nos fundos dessa igreja tem uma portinha que leva para a manjedoura onde ele nasceu. E essa manjedoura, uma coisa pequena. Tem até um louvor que eu gosto muito de um cordeiro que fala a manjedoura, o lugar que ele nasceu não era o melhor lugar para se estrear. Mas era o lugar que ele tinha que estar, porque era dali que ele deveria estar.
Era ali que ele precisava estar. Às vezes o lugar que você está, por mais que não seja um lugar de luxo, fama, mas é um lugar que você precisa estar, porque enquanto você está nesse lugar em que você tanto desdenha, tem outros querendo caçar a sua alma, porque se você estivesse no lugar de destaque nesse momento, você não ia conseguir durar, não ia perdurar, porque enquanto Jesus nascia, tinha outros maquinando a destruição. Enquanto uma Machia nascia, tinha outro querendo ceifar a vida dele. Por medo de substituição. E é o que mais tem dentro das igrejas. O medo da substituição. Mas a igreja não é esse medo. A igreja, elas têm que andar unida e sempre estar unida. Por que, igreja? A crença em Jesus não é santificação, não. Você crer em Jesus não é santificação. Ela não te santifica. O que te santifica é você, quando você está triste, você vir para a palavra onde fala, olha, alegrai-vos aqueles que estão na presença de Deus. Alegrai-vos com quem se alegra. Alegrai-vos por estar aonde estar seguindo a Cristo. Por mais que não seja um caminho fácil, assim como ele nos falou, quando ele falou, eu não vim para o quê? Para trazer paz, mas eu vim para trazer guerra, eu vim para trazer divisão entre o bem e o mal, entre aqueles que estão no caminho errado e aqueles que estão tentando ir para o caminho certo todos os dias, porque bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, pois antes tem seu prazer na lei do Senhor, pois na sua lei medita de dia e de noite, pois será plantado como a árvore junto aos ribeiros de águas, acorda o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, em todo canto que eu fizer prosperará, pois não são assim os ímpios, pelo que os ímpios não substituirão em juízo, e nem os justos. Primeiro Salmo. Aqueles que tentam todos os dias, essa é a diferença. É o que eu sempre falo. Esses dias me perguntaram, eu que sou ateu, faço coisas boas, e a senhora que está na igreja só fofoca todos os dias, quer dizer que ela que vai para o céu e eu que vou para o inferno? Eu falei, exatamente, porque por mais que ela fofoque, ela está na igreja tentando subir todos os dias. Você nem sequer crê nisso, e tudo que faz é para a sua própria glória, e nada para a glória de Deus. Aleluia! E tudo que faz é para si mesmo, porque quer enaltecer sempre a persona do homem. Mas a senhorinha que fofoca, peca, mas está tentando. Ela está na igreja, praticando a tradição e o tradicionalismo de maneira alternada. Um dia vem para a igreja só por vir, mas tem dias que está na igreja porque realmente quer adorar, enquanto você nem sequer coloca a pé lá dentro. Ah, mas não é necessário estar na igreja para adorar a Deus. Se não fosse necessário, o Senhor não tinha pedido, não tinha mandado, não tinha autorizado que quem construísse o templo para Ele. Porque era lá onde Ele estava habitando através da sua presença com a Arca da Aliança. Aleluia! Se não fosse necessário estar entre quatro paredes e um teto, Ele mesmo não tinha autorizado essa construção. Ele tinha falado ali para Davi, Davi, por que você está comprando esse terreno? Eu te mandei comprar esse terreno para você construir um templo para mim? Não, Ele autoriza. Ele dá metro, centímetro, material, cor que tem que ser usada. Meu Deus, é que faz. Aonde tinha que ser, virado para onde tinha que estar. Fala, Davi, faça assim, assim, assim. Mas você não o fará, porque suas mãos estão sujas de sangue. Mas não era o sangue do pecado, era sangue de uma maneira geral, porque Davi foi um homem erguido para colocar as coisas no seu devido lugar. Um homem
de guerra. O sangue não era do seu pecado, porque, olha só, Deus joga o seu pecado, esfrega o seu pecado na sua cara? Nunca, jamais. Quando ele fala, Davi, você não vai construir por causa do sangue que está nas suas mãos, porque infelizmente eu tive que usar você para guerrear em meu nome, para acabar com os incircuncisos que desdenhavam do meu nome. Aleluia. Mas o seu filho erguerá, e o templo ele terá que ser de ouro. Não terá argamassa, e será pedra sobre pedra. Você irá construir ele como diferente dos templos pagãos, porque os templos pagãos, eles eram construídos de uma maneira. Quando a Grécia construir os seus templos, seja para Zeus, Poseidon, Hades, Apolo, que principalmente Apolo, eles construíram os templos mais finos embaixo e mais largos em cima, que era para aqueles que se aproximassem, ter a sensação de que aquilo iria cair em cima de você e se amedrontasse quando se aproximasse, porque estava vendo que é algo divino, algo espetacular. Mas aí o Senhor fala, não, mais fino em cima e mais largo embaixo, para mostrar que a base é forte e aqueles que se aproximam de mim não tem que ter medo, mas tem que se arrepender em espírito e em verdade. Construa esse templo com pedras lapidadas, com pedras que sejam bonitas, não faltará nada, porque irá ser fornecido, os reis irão te ajudar. Por quê? Porque tem que ser assim, tem que ser de ouro, tem que ser brilhante, tem que ser claro. A gente olha para as igrejas hoje em dia, parede preta. É globo de luz. E aí entra a assemelhação com o mundo, tem que se assimilar com o mundo para prospectar gente, para prospectar cliente, porque não é mais crente, é prospectar cliente. Você tem que prospectar a clientela que está na igreja, tem que colocar uma parede preta, um globinho de luz, porque senão os jovens eles não vão entender, porque isso daqui é muito velho para eles, isso daqui é muito velho. Meu Deus. Tem que entrar aqui na igreja parecendo luta de MMA, quando vai entrando assim, vai tocando louvor, e aquele pastor vai entrando e vai tocando uma música só para ele, porque ele é o centro da igreja, ele é o espetáculo. Jesus, ele só aparece na hora da palavra, e se aparece, e quando aparece só o nome Jesus, porque a presença nunca passou. Meu Deus. Aleluia, Jesus. É a verdade. Oh, glória. E aí continua. Aleluia. Deus Santo. Ele fala, construa o templo. Construa o templo e coloque minha presença lá dentro. No Kodesh HaKodesh. No Santos dos Santos. Protegido por uma cortina. Ninguém entrará lá. A não ser uma vez por ano, o sacerdote entrará lá. Qual é essa vez por ano, igreja? Dia do perdão, igreja? Vamos que? E aí entra. Só que ainda assim a pessoa que entrava lá entrava em pecado. Não reconhecia o pecado que estava a si mesmo, porque via em si a grandeza que ele nunca teve. Se adentrava por aquelas portas, adentrava-se naqueles panos que eram de azul celeste, com fios de ouro, costurados à mão, tecidos à mão. Um pano azul cobria a arca, depois um pano branco, e depois um pano dourado, e depois um pano azul novamente. Tecidos esses usados no primeiro tabernáculo, que era o modo que eles tiravam, moviam o tabernáculo, eles desmontavam o tabernáculo em cima da arca para que ela não fosse vista por ninguém. E ele vem dessa grandeza, aquele sumo sacerdote. Eu sou bom, eu sou incrível,
E aqui estou eu, vou entrar no Santo dos Santos. E lá ele morre. Porque com santidade não se brinca. Com a presença do Senhor você não questiona, não se brinca. A presença do Senhor, ela é boa, ela traz o quê? Amor, alegria, remissão. Mas a presença do Senhor também traz o quê? Também traz a morte. Ah, não traz a morte não. Aquela cidade, qual era o nome daquela cidade que abriu a arca e morreu quem? Morreu a cidade inteira. Eles sabiam que não poderiam abrir a arca. Abriram por quê? Por desobediência. E morre a cidade inteira. E quando Samuel chega e vê todos mortos e sua arca lá, quando os filisteus pegam a arca, vamos colocá-la de frente para quê? Para Dagon, Deus dos mares, principal Deus filisteu, povos que vêm talvez de uma ilha na Grécia. Dagon amanhece prostrado, porque com a presença não se brinca. Aleluia! Com a presença você não brinca. E não se brinca de ser santo. Ou você tenta ser santo e alcança a sua santidade, sacrificando a sua carne, esquecendo do pecado, esquecendo o antigo homem, lembrando de que servindo a Cristo, caminhando nas veredas da justiça, porque as suas palavras são lâmpadas para os meus pés, e eu sigo nesse caminho todos os dias, por mais difícil e impiedoso que seja, eu permaneço. Aleluia! Olha só como estão as igrejas atuais, igreja. Apenas obra não te leva para o céu. Fé sem obra, ela é? E obra sem fé, ela é? Ou andam as duas, ou você não faz nenhuma, porque a palavra lá no livro de Revelações é o quê? Não sirva os dois senhores. Não seja morno, mas seja quente ou frio. E não é quente ou frio de fazer ou não fazer nada. Ou você seja quente, ou você seja uma pessoa que forneça a sua vida para Deus completamente. Ou você vai ser frio de uma maneira calculista, mas ainda fornecendo a sua vida para Deus completamente. Não fique transicionando entre uma outra também não. Adore a Deus de uma maneira convicta, intensa, sábia, constante, segura e permanente, principalmente. Porque por brincar aqui dentro e sair lá fora e não tomar a postura, muitos já perderam a sua vida. É verdade, aleluia. Não queiram se juntar a eles. Perder a vida em carne e perder a vida em espírito. O que é pior? O que é pior, igreja? Se afastar de Deus? Se afastar de Deus é pior do que tudo. É pior que a morte. Sabe por quê? Porque o afastamento de Deus foi uma das punições de Adão. Adão só conseguiu se chegar a Deus através do próprio esforço, através do suor da própria carne. Enquanto Eva, as maldições de Eva foi toda sobre seu corpo físico. Sabe por quê? Porque a lei foi dada a Adão, ele não passou para frente, ele não respeitou a lei, ele não santificou Eva que estava ao seu lado, ele não ensinou, ele não falou, e ainda quando Eva errou, ele está conhecendo a lei, ainda errou junto com ela. E é só o que tem dentro das igrejas hoje. É gente que conhece a palavra, não aguarda no seu coração, nas tábuas do seu coração, assim como os Salmos manda. E na primeira oportunidade, o mundo leva. Se coloquem sobre os pés, igreja.
Aleluia. Não estamos aqui para brincar de ser fiéis a Deus. Estamos aqui para ser sérios e permanecer em fidelidade com Deus. Eu reconheço que o pecado em nós está cravado na nossa alma. Mas apenas o sacrifício do Mashiach e a fé que Deus é o Senhor, que tudo pode limpar a nossa alma e torná-las brancas como a neve, alvas como nós nunca pensamos em ser, e apenas essa compreensão. Então por isso eu peço, igreja, feche os seus olhos, igreja, e permaneça em oração, permaneça pensando em tudo que já te afastou do Senhor, e permaneça pensando todas as vezes em que você fez o sacrifício do Senhor Jesus, algo infelizmente pesado que vou falar, mas inútil. Porque todas as vezes que conhecemos e aceitamos e precedemos que vamos pecar e pecamos com planejamento, é tornar o sacrifício daquele que verteu o seu sangue na cruz, aquele que ao ser lanceado, caiu sangue e água, lavando seus pés. É fazer desse sacrifício, desse que foi chicoteado, esmurrado, desdenhado, xingado, humilhado. É fazer desse sacrifício inútil toda vez que nós o que planejamos pecar. Então lembra e peça perdão, igreja, porque esse perdão é a única coisa que nos mantém próximos ao Senhor, igreja, porque o pecado não se mistura, o pecado não está com Deus, o Senhor não aceita o pecado, Ele ama o pecador, mas detesta e abomina o pecado, Ele não aceita o pecado, Ele não vai aceitar nós cheios de espinhos, Ele não vai aceitar nós cheios de espinhos, Ele vai aceitar quando nós estamos conscientes que somos pecadores e somos inteligentes espiritualmente para nos limparmos. Então pensa todas as vezes, igreja, e peça perdão, porque como foi falado aqui essa noite, o tempo urge, o tempo está às portas, e o noivo está batendo, e o azeite está acabando, e as loucas estão gritando, e nós estamos padecendo, e que os filhos dele estão sofrendo em guerras, estão vendo seus filhos amados ir para a guerra e voltar dentro de um caixão. Enquanto nós aqui temos a oportunidade de adorar e não adoramos, e quando adoramos é só adorar para pedir para a nossa vida e nada para a glória do Senhor. Aleluia. Erga suas mãos, igreja. Aleluia. Vou pedir para colocar aquele louvor do Hugo Mota. Coloca aí. Último louvor para a gente acabar. É um louvor intenso, extenso. Digita o Hugo Mota. Hugo Mota. Ok. Oh, Deus, acho que já vai aparecer já. Aleluia, Deus Santo. Santo, Santo, permaneça em espírito de oração, igreja. Deus eterno. Deus eterno. Não. Eu ainda vou passar esse louvor para vocês, mas pode deixar esse tocando. Pode colocar esse tempo. Pode aumentar. Pode aumentar. Senhor, meu Deus, veja cada alma que se encontra aqui nesse momento.
Veja o coração que está aberto, prostrado, meu Pai, para estar te adorando, te louvando, te engrandecendo, meu Pai, para estar, meu Pai, inclinado, meu Pai, a estar sacrificando, meu Pai, o que tem nos afastado do Senhor, meu Deus. Veja o coração que está aberto, meu Pai, a te adorar. Veja, meu Pai, o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Pai. Veja, meu Pai, o que o Senhor está no centro, meu Pai. E nós não somos nada. Eu não sou nada além de um pecador. Um réis ímpio pecador que não merece estar na tua presença. Eu não mereço estar na tua presença, porque o pecado me atava e me afasta do Senhor. Só o Senhor pode me aproximar, meu Pai, porque só a sua permissão para a minha vida, através do sacrifício do seu Filho unigênito, pode me permitir estar no caminho certo, porque esse vem o arrependimento da minha carne e meu espírito se aproxima do Senhor, meu Pai. Nós estamos aqui para te adorar, para entender, para compreender, para lembrar do seu sacrifício, Senhor Jesus, do tanto que o Senhor sofreu naquela cruz por nós, quando o Senhor carregou, meu Pai, aqueles chipes por nós, os chipes, meu Pai, levou da cruz, onde o patíbulo estava te aguardando, aonde o Senhor foi chicoteado, aonde o sangue das suas feridas ficaram grudando aquela tapa, e quando aqueles homens maldosos pegaram e fizeram aquele jogo macabro, para saber que tipo de punição iria dar ao Senhor, o tanto que o Senhor foi humilhado por mim, meu Pai, o tanto que o Senhor foi humilhado por mim. É isso, meu Pai, que eu quero lembrar para a minha vida. Eu quero lembrar, meu Pai, daquele, meu Pai, aquele lugar vazio. Eu quero lembrar, meu Pai, daquele lugar vazio. E lembrar que o Senhor vive, que o Senhor está em mim, que o Senhor, meu Pai, ele habita em meu coração, meu Pai, que o Ruach pode estar sobre nós e que ele vai permanecer, meu Pai, trazendo as suas bênçãos. Eu quero lembrar disso, meu Pai. Eu quero estar ciente, meu Pai, que a todo momento, meu Pai, o Senhor está de braços abertos para nos receber, que o Senhor está, meu Pai, de braços abertos para nos encaminhar, e que só nos afasta é quando eu viro as costas ao Senhor, meu Pai, porque a palavra é bendita. Quando nós voltamos aos seus caminhos, o Senhor está pronto para nos receber. O Senhor sempre está pronto para nos receber. O Senhor sempre está pronto para nos receber, mas só em arrependimento, espírito e verdade. Aleluia. É Deus. Jesus, seu nome é força, a fôlego de vida, misteriosa, água viva. Aleluia. Santo, 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 todo poderoso, e há de vir. Inclina seu coração, igreja. Santo, santo, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Santo, santo, todo poderoso, que era e é, que há de vir. É, igreja. Sei que passamos 18 minutos aí, mas quando Deus falar, Deus quer falar e Deus pode falar o tempo todo que Ele quiser. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade que me foi dada e as palmas louvo o mais alto possível para o Senhor. glória a Deus. Que a paz esteja com todos os irmãos, né? Quem ouviu aqui a palavra do Senhor? Glória a Deus. Quem ouviu, diga amém. Amém. Glória. Toda fé sem obediência e obra é? Diga ao seu irmão, se precisamos se dedicar mais. Diga, precisamos se dedicar. Precisamos se dedicar. Estava aqui, eu estava agora com a minha esposa, veio na minha mente, os pais que aqui, quem for pai ou mãe, né?
todo mundo aqui, eu acredito que é menos o Vinícius que eu conheço, né? Ainda não é um pai, logo, né, Vinícius? O Jorge também ainda, mas eu tenho certeza que aqueles que já são pais, que já são mães, gostaria de propor aos irmãos, de coração, que primeiro ato de obediência que vamos fazer, e de propósito aqui na casa do Senhor, é pelas crianças. Os pais poderiam fazer uma aliança de dizer, a partir de hoje aqui, quero fazer um pacto de os meus filhos, pelo menos uma vez na semana, sentar com eles lá em casa, ensinar um pouquinho da Bíblia, falar um pouco das Escrituras para eles. Pastor, mas aí nem eu sei. Então é para isso que existe mestre nessa igreja e ensino da aula para você aprender. Aprenda, absorva, porque Deuteronômio capítulo 6 está escrito: ensinará aos seus filhos ao te deitar, ao te levantar, quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho. Constantemente temos que ensinar. Isso vai ser bom que as crianças, quando vier para a igreja, e estamos orando para que logo levantemos aqui uma escolinha dominical. Assim como o banheiro vai ser preparado também um ambiente, um núcleo para fazer escolinha dominical para as crianças. Aí os pais que vierem não vai ter desculpa, vai aqui cultuar, vai adorar, vai dar lugar, vai ouvir a palavra, e a criança também vai estar aprendendo com alguém lá a mensagem do Senhor. Para quê? As crianças também já crescerem e mais tarde se tornarem adultos compreensivos, conhecedores da palavra. Porque vocês já podem perceber, vocês já perceberam, que às vezes hoje em dia, só de olhar uma criança, você já deduz quem é a criança pelos pais e se eles vivem a Bíblia. Já dá para deduzir. Pelo comportamento, pelas ações, pelas atitudes. Não é assim, pastor Wagner? A gente vê de longe isso aí, tá? Seja bem-vindo, viu, João? É uma honra você estar aqui conosco, junto com o Vinícius, que aceitou e refirmou a aliança com o Senhor. Bem firme, né, Vinícius? Imagina aí as coisas que Deus já está fazendo, eu tenho certeza. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui antes de fazer um pedido de uma oração aqui. Quem lembra que vai ter o congresso dia 24 e 25 aqui do mês que vem? Congresso do Pentecoste. Quem está sabendo aqui do congresso? Levanta a mão. Congresso do Pentecoste. Ana Paulina, está sabendo? Está sabendo. Todos sabendo, né? Pergunta, quem está fazendo a separação da contagem do homem aí? Levanta a mão. Aleluia! Mas pastor, isso aí é um pedido humano, não é humano, isso é mandamento que está nas Escrituras. E eu tenho certeza que Deus vai fazer a separação de quem é abençoado e quem não é no dia 24 e 25. Vai, porque quem obedece foi confirmado hoje aqui. Não adianta ter fé, mas não ter obediência. Porque toda obra sem fé é morte, toda fé sem obra nenhuma também é morte. Levíticos capítulo 23 diz: separai segundo as suas prosperidades, segundo a sua renda. Tanto lá em Levítico 23, como o próprio Paulo em 1 Coríntios 16. Ele diz: vocês separem segundo a prosperidade da sua renda e traga essa coleta ao Senhor, porque isso fará prosperar e abençoar quem precisa da bênção. E no dia 24 e 25 vai ter o congresso, vai ser a ministração aqui. Eu estarei pregando no dia 24, no dia 25 estará o evangelista Washington Luiz, o homem de Deus, que vai estar ministrando aqui, que ministra na Cimismo, no Gideões. Ele estava fazendo uma viagem, eu acho que ele estava fora do Brasil, não sei se era na África, mas já chegou, vai estar conosco aqui no dia 25, ministrando a palavra do Senhor, falou que vai estar aqui, vai estar com a família. Falei, pode trazer, traga os levitas, os cantores também que ele conhece lá, vai estar louvando aqui. Terão os cantores oficiais do dia do congresso aqui do Pentecoste também. A nossa irmã Bia, né, que hoje não pode estar lá na Lapa, no trabalho, né? Tomara que esteja conosco aqui no dia 25. Mas, irmãos, nesse dia haverá um caderno. Eu vou trazer um caderno, vai ficar numa mesa do lado de fora, para vocês terem uma noção. Eu comentei isso com os pastores lá de onde eu moro, pronto. Os pastores já, olha, eu vou fazer isso aí na igreja, mas como foi pregado, né? Tem uns que querem fazer por clientela, porque nós fazemos por obediência quem é servo de Deus. Nós fazemos porque conhecemos a Bíblia e agradamos ao Senhor. Mas essa coleta não é só para trazer, não. Essa coleta vai ser para a manutenção da igreja, para ajuntamento de alimentos para distribuir para quem precisa.
para financiar o ministério dos pregadores que estavam pregando, para ajudar aqueles que estiverem exercendo o serviço administrativo da obra do dia, e a outra parte para fazer a doação para quem precisa. E essas doações nós vamos colocar no livro o nome dos irmãos, porque lá vai ter a lista de quem está obedecendo a contagem segundo o mandamento que está lá escrito e que vai cumprir. E é um mandamento que não é só, que não tem como dar desculpa, né? Está no Antigo Testamento, não. Está lá em Levítico 23, está em 1 Coríntios 16. É uma coisa que a igreja do primeiro século fazia e por isso que prosperava e ninguém era pobre. E se tinha um pobre, tiravam da miséria, dava casa, dava propriedade, dava terreno, abençoava a pessoa e a pessoa crescia e se expandia na vida. Então por que não fazemos isso ainda hoje? Porque fazer a obra só de pregação, só de culto, e o povo vivendo na miséria, no sofrimento e na tristeza, isso não é reino. Então nós temos que obedecer. Então, quando for no dia 22, na sexta-feira será feita a coleta. Não vou nem trabalhar, vou pegar sexta e sábado, vou separar, não vou para o trabalho. Eu vou separar sexta, vou separar sábado para fazer a compra de algumas coisas, para fazer alguns enfeites, a decoração do trabalho aqui da igreja, no dia do Pentecoste. E no domingo, orar para fazermos o culto, o congresso, e lembrar que Atos 2, se aconteceu o que aconteceu lá, vamos torcer para que Atos 2 aconteça aqui também. Que no último dia do Pentecoste, a descida do Espírito Santo brade, derrame sobre as pessoas, abençoe irmãos aqui, e eu tenho certeza que vocês serão abençoados. Amém? Amém. Vamos orar, vamos entregar essa oração ao Senhor, e encerrar uma mensagem que foi entregue aqui hoje, coisa boa. É bom quando se fala a verdade, é bom quando se ouve. Isso foi muito bom. E algo eu já tinha vindo preparar também, é porque a missionária não me comunicou nada também, a gente se comunicou, teve que se comunicar, né? Mas eu também falei, se não fosse pregar, mas olha aí como Deus sabe. Eu falei para minha esposa agora, não foi você que ia pregar? Eu falei, mas não é eu, era ele. E pregou bem. Gostei até, né, irmão? Não foi isso que eu disse? E pregou a palavra de Deus. Mas se Deus permitir, no próximo domingo, vou trazer uma mensagem que Deus me trouxe em visão essa madrugada sobre Gideão e os 300. E tem uma revelação que Deus me trouxe lá. Isso vai sacudir o inferno da vitória para nós juménicos. Amém? Feche os teus olhos. Agradecemos ao Senhor aí, Senhor, te louvamos e te agradecemos por ter chegado até aqui. Bendito sejas tu, Senhor, Deus, Rei de todo o universo, que nos santificou com os teus santos mandamentos e nos trouxe até o presente momento para estar diante da tua presença, ouvindo a tua voz através do teu mensageiro. Assim como a tua bênção desceu sobre nós pela pregação, eu gostaria que o Senhor abençoasse o teu servo também, por ter sido o instrumento da tua mensagem. Traga sobre ele bênçãos, vitórias. Que nenhuma brecha inimigo venha encontrar para querer se levantar contra ele. Mas o Senhor mesmo disse que toda arma preparada contra ti não prosperará, porque em juízo tu a condenarás. Senhor, também quero pedir para aqueles que estão agora nesse momento de oração, enfermidades, como na vida do irmão Jorge, eu gostaria de pedir pela tua misericórdia, em nome do Jesus vivo, em que nós aprendemos, buscamos, servimos, e em nome do teu poder, que há glória para milagre. Entra nesse momento no ouvido do teu filho, tira essa enfermidade que está lhe incomodando. Em nome de Jesus. Arranca para fora, mostra que tu és Deus. Para que tenha mais um, só de muitos testemunhos que o seu filho já anda juntando na tua presença. Também peço que aonde houver alguma enfermidade, dor na coluna, dor no peito, enxaqueca, onde houver uma doença crônica, onde houver agora um problema maligno, e eu também lhe peço, visita a nossa irmã Rose, esposa do pastor Rogério, Pai. Entra lá na vida dela e todo declante, doença, que vai trazendo problemas retroativos, venha cair por terra e coloque sobre ela poder de saúde progressiva. Senhor, eu lhe suplico que quando teu filho nesse exato momento chegar em tua casa, veja o milagre das tuas mãos na cura da tua filha. Traga sobre ela, meu Pai, as tuas mãos e traga sobre seus pés o testemunho do meu nome, para que essa casa saia viagem a Deus, que ele é o Deus verdadeiro nesse lugar. Senhor, eu profetizo a bênção da semana sobre nós. Eu profetizo que a partir de amanhã, o primeiro dia da semana que vem hoje, contando com o segundo, que será amanhã, segunda-feira, venha ser um dia produtivo e próspero na vida dos teus filhos. Para que até sexta-feira eles possam colher a porção dobrada daquilo que eles precisam para estar aqui no final de semana adorando o teu nome. Eu lhe peço nessa oração, e
e te agradeço em nome de Jesus. Estenda a sua mão bem alto e diz. Assim digo, Evarechar Adonai Vechtirecha, Yair Adonai Panavelecha Viruneca. E Tzar Adonai Panavelecha vai assim Echad Shalom. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e coloque sobre vocês a paz, em nome de Jesus. Amém. Bata palmas. Mistura. Aí fica aqui.